Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí do YouTube, internautas que estão ligadinhos aqui no canal Ana Designer. E hoje eu vou gravar um vídeo bem legal para vocês. Já gravei vários vídeos sobre esse tema, que é designer de sobrancelha masculino. Só que a pedidos dos seguidores vou gravar mais um vídeo, porque sempre fica faltando um detalhe ou outro, e eu vou explicar certinho aqui para vocês passo a passo. Eu tô aqui com o meu cliente Adriano. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite. Exatamente. A gente não sabe o horário, né? Nunca a gente sabe, né? As pessoas estão sempre conectadas dependendo dos horários delas, né? Muito bom. Vamos lá fazer um vídeo. De todo lugar do país acompanhando, graças a Deus. Então, a gente fala bom dia, boa tarde, boa noite. Então, o Adriano, ele é um cliente bem vaidoso, ele gosta de fazer a sobrancelha mensalmente. Então, eu vou mostrar para vocês, né, que tem bastante lanuja aqui, bastante pelinho. O que a gente faz geralmente com a sobrancelha masculina? A sobrancelha masculina a gente não desenha, tá? A gente não faz arqueamento, não faz, né, ponta fina, nada disso. A gente faz uma limpeza. A sobrancelha masculina a gente limpa o meio, né, a parte inferior e um pouco aqui da lanuja na parte superior, tentando sempre deixar a sobrancelha do homem mais longa, tá? Para dar aquele olhar de imponência, que isso é extremamente necessário. A sobrancelha do homem não pode ser curta, tá? Porque, gente, a sobrancelha feminina, ela tem de 5 a 5 centímetros e meio, dependendo do formato do rosto, até 6. Mas a sobrancelha masculina, quanto mais longa, mais bonita, porque evidencia mais o olhar, tá? Então, geralmente, tem homens que têm a sobrancelha de 7 centímetros. E a gente não pode pecar nisso e retirar o comprimento. Nunca, jamais. Então, como eu já fiz alguns vídeos, tá? Sobre designer de sobrancelha masculino, eu vou mostrar para vocês alguns passos, tá, do procedimento, e aí vocês vão acompanhando direitinho, tá bom? Eu vou mostrar a sobrancelha aqui do Adriano. Segura pra mim, fazendo favor. Ó, realmente com o notebook fica bem complicado de ver, mas ergue um pouquinho aqui, ó. Você pode ver que tem bastante lanuja aqui, né? Os pelos da sobrancelha dele crescem bastante. Ó, tá vendo? Ó. E esses pelos a gente tem que retirar mesmo. Não pode continuar. A sobrancelha do Adriano, ela está em crescimento, tá vendo? Então, essa parte aqui eu tô tentando deixar engrossar, porque ela tem que ser grossa do começo ao fim. A sobrancelha do homem a gente não desenha, chega aqui a gente abaixa ela para fazer um arqueado. A sobrancelha do homem é reta e quadrada, de preferência, tá, gente? Também vai muito do estilo do rosto do cliente, mas a gente gosta de deixar ela mais grossa possível para que o homem tenha um olhar mais forte. Não é que nem a mulher que tem que ter um olhar sensual, tá? Vocês viram? Legal. Agora a gente vai começar o procedimento e eu vou mostrar certinho pra vocês, tá? Bom, gente, tô aqui paramentada, tá? Sempre usando a máscara para proteção sua e do cliente. Vamos usar o paquímetro. Todo dia eu falo para vocês sobre o paquímetro, tá? Esse instrumento é de uso fundamental. Sem esse instrumento, você não realiza um designer de sobrancelha. Você tem pessoas que tiram sobrancelha, tá? Só com a pinça e não usa o paquímetro, tá? Isso não é designer, isso aí é simplesmente uma retirada de pelo. Vamos lá. As medidas masculinas. 2 centímetros na abertura da sobrancelha. Dá um help aqui pra mim. Nunca sei onde que tá a câmera.
2, tá? De 2 a 2,5. O Adriano, ele já tem a sobrancelha um pouquinho mais juntinha. Então, o que eu quero? Manter a sobrancelha dele do jeito que ela é. Eu não vou abrir. Não é porque a regra manda 3 ou 2,5, eu vou tirar toda essa base, essa estrutura de pelo que ele tem, que é bonito pro rosto dele, porque a regra pede, tá, gente? Não é assim que funciona. Ó, vamos supor, geralmente, ó, 3, tá vendo? Eu ia tirar muito da sobrancelha dele, coisa que não tem necessidade. Essa regra dos 3 centímetros é uma regra, tá? Que vale mais para os orientais. Vocês podem observar que os orientais, né? O povo do país asiático, eles têm a sobrancelha um pouco mais aberta, tá? Por conta do nariz mais achatadinho. E isso não é regra para nós aqui do Brasil. Tem suas exceções, sempre, mas não é o caso do Adriano, tá? E aí, no caso aqui, a sobrancelha do Adriano, a gente vai jogar aqui 5,5. Olha lá. 5,5 de um lado e 5,5 do outro. Tanto porque nós estamos deixando crescer mais para alongar, tá? O do Adriano já é meu cliente, já tem quase 2 anos, né, Adriano? Sim. Então, nesse período a gente já tá fazendo uma melhora na sobrancelha dele. Então, a gente sempre puxa um pouquinho a mais para poder deixar realmente a sobrancelha crescer o que realmente ela precisa. No homem, precisa medir o ponto do arqueamento? Não, tá? O homem não tem ponto de arqueação. Eu, pelo menos, Ana Caroline, não gosto de arquear a sobrancelha de homem, tá? Eu acho que o homem fica mais bonito, mais sensual, com a sobrancelha evidente, uma sobrancelha grossa. O homem não tem que demonstrar sensualidade, o homem tem que mostrar imponência, tá? Então, isso começa da sobrancelha. Nunca arquear a sobrancelha masculina, tá, gente? Por favor. Ó, então, já fiz as medidas, tá? Masculina. Início da sobrancelha e fim. Só. Agora, o que a gente vai fazer, tá? Eu uso a técnica da cera. Tem pessoas que gostam da técnica da pinça. Pessoas que gostam de usar a depilação com linha. Eu gosto da cera, eu prefiro a cera. A cera, ela ajuda muito na retirada não só dos pelos, quanto da lanugem. Nós temos que observar o seguinte: não podemos usar a cera próximo da sobrancelha, tá? A cera é para retirar toda a camada externa de pelos que tem em volta da sobrancelha, apenas. Quando você for modelar a sobrancelha num todo, você vai usar a pinça. Porque se de repente você quer aproveitar a cera para retirar a maior parte de pelo que tem, você pode estar retirando parte da sobrancelha que não deveria ser retirada e vai começar a afinar aquela sobrancelha. Combinado? E aí tem aquela questão, né? Muitas pessoas dizem que a cera cai a pálpebra. No meu ponto de vista, nas pesquisas que eu já fiz, tá? Eu acho pouco provável, né? Apesar dos dermatologistas dizerem que sim, eu não critico a opinião de ninguém, eu estou dando a minha opinião. Eu acredito que uma vez por mês, uma vez a cada 40 dias, é impossível a cera retirar a elasticidade da pele, tá? Tanto que quando eu utilizo a cera, eu bato uma vez ou 2 no máximo. A cera, ela gruda no pelo e não na pele, tá? Porque senão a gente acabava arrancando o couro do cliente. Então, gente, isso fica a critério de cada um. Eu atendo clientes que gostam de fazer sobrancelha na pinça ou na cera. A maioria gosta na cera.
prefere, porque a sobrancelha fica um bom tempo limpa, né? Sem pelo, sem lanuge, e aí dura bastante, o cliente gosta, fica satisfeito e não vejo problema algum em relação a isso, tá? Isso aí vai de pessoa para pessoa, quem gosta e quem não gosta, né? No caso, o Adriano gosta, então a gente manda a cera nele, tá? Você gosta, né? Você gosta, você nem falou se gosta. Me ajuda. Você tá com frio, né? Tá com a mão no bolso. Primeiro passo, tá? Sempre com a cera, colocando assim, né? A mão como base para não cair a cera no rosto do cliente ou na sobrancelha, né? Perder a sobrancelha inteira. Então, o trabalho com a cera, ele é um trabalho bem delicado, realmente. Então, a gente tem que ter muita técnica, muita precisão e muita segurança no que você tá fazendo, tá? Não é ir fazendo de qualquer jeito o trabalho, porque isso pode dar errado. Boa temperatura? Fria. Tá bom, então tá bom. Então, gente, sempre perguntar pro cliente se a temperatura tá boa, tá? Nós já conseguimos identificar de fato a hora que a cera tá boa por conta da textura dela. Porém, tem pessoas mais sensíveis e pessoas menos sensíveis. Então, o fato de perguntar é extremamente importante. Sempre que for retirar, puxar com bastante precisão para que o pelo seja retirado, tá? Junto com a cera, sem ficar nenhum pouquinho de cera na pele. Olha lá, já retirou tudo com uma única puxada. Vocês acreditam que isso vai tirar a elasticidade da pele? Bom, eu acredito que não. Gente, então, eu não acredito que, né, isso tem algum problema. A minha mãe e a minha avó nunca fizeram sobrancelha nem com a pinça, tá? E elas têm a pálpebra caída do mesmo jeito. Então, isso aí é lei da gravidade e da idade. Não da cera, não é culpa da cera. Vamos lá. Boa temperatura? Sim. Aí a gente faz a parte superior da sobrancelha do nosso cliente. Ah, e tem outro detalhe. Se o cliente acha que cai a pálpebra, então sugere para tirar a zona T, que é a parte aqui de dentro, e a parte de cima com a cera e a parte de baixo com a pinça. Também pode ser feito dessa forma. Só que aí você explica certinho pro seu cliente, né? Bom? Sim. Sempre quando for aplicar a rena, ó, passa ela a cera, passa ela retinha. Puxa com bastante precisão, porque senão enrosca, vocês viram? Porque na hora que você for passar a cera, você não precisa fazer curva na sobrancelha do cliente, ó. Você passa a cera reta, porque você quer uma sobrancelha que cresça da maneira correta, que é retinha, tá? Feita a parte superior, agora a gente vai cortar os pelos existentes aqui, tá? A gente já pente a sobrancelha assim pra cima, ó. E vem aqui cortando os pelinhos que estão fora da linha. Sempre com a tesoura retinha, tá, gente? Porque senão você pode... Se você entortar a tesoura pra dentro, você vai cortar a sobrancelha do cliente assim e vai fazer uma falha. Se você entortar para fora, você vai cortar fora da linha e o pelo vai ficar acima da sobrancelha, que não é o desejado, tá? Então, a gente sempre corta
Com a tesoura bem retinha, assim. Homem geralmente tem esses fios, ó, mais longo da sobrancelha, ó, tá vendo? E tem que cortar, porque senão fica uma sobrancelha bem fora de harmonia, sabe? Tá vendo? Um fiozão aqui, ó. Prontinho. Agora a gente vai fazer a parte inferior da sobrancelha, que é uma parte mais delicada ainda, tá? A cera tem que estar bem assim, temperadinha, assim, numa temperatura bem correta. Tá boa a temperatura? Sim. Pensou, eu passo aí, você dá um berro aí, ao vivo? Ao vivo não, né? Gravando. Você nunca errou a temperatura? Né? Você não é tão sensível também, né? Eu nunca errou, né? Pensou errar hoje? Que sacanagem. Aqui, ó, observei que ficou alguma lanugem, aí eu volto aqui. Ok? Tá bom? Sim. Aí eu volto aqui, ó, e tiro de novo. No máximo 2 vezes, tá? Se ficou mais alguma coisa, tira com a cera. Tira com a pinça. Do outro lado, vamos lá, ok? Sim. O Adriano, conta pra elas onde você mora, cidade. Eu resido na cidade de São Bernardo do Campo. E eu resido em Badibacite, ó. Todo mês ele vem aqui tirar a sobrancelha comigo. Não é um privilégio, gente? Pois é, 500 quilômetros apenas. Só 500 quilômetros, né, Adriano? Sim. Olha lá a altura. Isso é muito gratificante, viu, gente? Uma tá na mesma altura que a outra. Ok. Vamos bater mais um pouquinho aqui. Mas por que eu resolvi fazer sempre com a Ana? Porque eu já vinha fazendo a sobrancelha talvez há 1 ou 2 anos. Sim, tá bom. Você já há 1 ou 2 anos, isso. E são... ouvindo você explicando aqui no vídeo, eu me via passando por os erros cometidos por outros profissionais. Sério? Que legal. Porque apenas você eu vinha medir a sobrancelha, a realmente deixar ela crescer, deixar ela alongar. As outras simplesmente limpavam. E sem estrutura, a sobrancelha ficava limpa, ficava, mas você via que às vezes ficava torta, às vezes ficava mais alta que a outra. Vários erros foi ocorrendo durante os anos e que com você não ocorre. E que agora a gente está tentando deixar arrumar. Eu agradeço. Nossa, fico feliz de saber. Isso. Isso que é importante, vocês viram, meninas? É o reconhecimento do cliente pelo seu trabalho. E é por conta disso que dá vontade de sempre estudar e fazer o melhor. Para o cliente ficar satisfeito, né? Então, é o que eu desejo para vocês. No começo da minha carreira não foi difícil. Não foi fácil, na verdade, né? Ontem eu recebi muitos e-mails, muitas mensagens de pessoas querendo desistir da profissão, né?
que estão encontrando muita dificuldade. E todas as dificuldades que vocês têm, eu tive, tá? Ainda encontro algumas dificuldades, só que eu sou uma pessoa que busca o tempo todo. Eu não admito ficar com aquela dificuldade, entendeu? E isso vai fazendo com que a gente aprenda cada dia mais. E é o que eu desejo para vocês, e é o que eu estou aqui tentando fazer diferença na vida de cada uma de vocês, para que vocês possam realmente falar assim: eu tô no caminho certo, tô fazendo certo. Nunca pense em desistir, né, Adriano? Só pense em aprimorar, né? O que você já sabe, que tudo dá certo. Pra que desistir, né? Dá aí sua opinião. Minha opinião? Opa! Quem desiste não dá chance ao fracasso. Ela simplesmente desistiu. Ela não vai aprender nunca com o erro. As pessoas que desistem, ela não vai saber se eu tentar, eu vou conseguir achar a minha melhor fase. Ela para no meio do caminho e ela nunca vai descobrir qual é a melhor fase dela. Exatamente. Perfeito. É isso aí, gente. É o que a gente deseja para vocês. Descubram a melhor fase da vida que vocês possam ter. Eu tô numa fase boa, graças a Deus. E tentando sempre lutar, né? Para aprender mais. Que a gente nunca sabe tudo, né, Adriano? Ah, não. A gente tem que estar sempre em busca de conhecimento. Eu tô lendo um livro do Gustavo Cerbasi chamado Deus da Aposentadoria. Ali ele fala que todos nós temos que nos aumentar o conhecimento até a aposentadoria, para utilizar esse conhecimento após a aposentadoria. Legal. Então, tem muita gente que fala: pô, não, eu já sei tudo. Não, ninguém nunca vai saber tudo. Nós nunca estaremos preparados para tudo. A gente tem que sempre nos aperfeiçoar. Sempre vai acontecer algo que a gente vai se deparar e falar: putz, preciso aprender nesse momento. Exatamente. Com certeza. E não é só profissionalmente, né? Em todas as situações da vida. É em relacionamento, é em trabalho, é em casa, é com o seu próprio filho, é em todas as situações. Tem coisas que a gente para e pensa e fala assim: gente do céu, o que aconteceu? Principalmente com o filho, né? O filho começa a crescer e você fala assim: gente, eu não tô sabendo lidar com as coisas que ele tá fazendo. Por quê? Porque a gente não sabe lidar com o novo, né? E aí a gente não pode desistir, a gente tem que buscar, né, a solução para aquele problema. Porque se a gente desistir, principalmente do filho, né, Adriano? Coitado, o que vai ser dele? É o bem mais precioso que a gente tem, né? É. Temos que cuidar dele sempre com muita maestria. Então... É um mundo que tem que ser sempre aperfeiçoado por ele, por nós, para eles, né? Com certeza. Meu filho tá tão esperto que ele fala assim: mãe, hoje você tá tão boazinha, hoje você não brigou comigo. Eu falo assim: é porque você tá bonzinho. Que quando você tá bonzinho, eu tô boazinha. Então ele já começa a analisar, né? Você sabe que automaticamente isso que você está falando para ele, você está ensinando ele a autorresponsabilidade, né? Que ele é responsável pelo estado de humor da mãe dele. Na verdade é. Você está passando para ele a responsabilidade dele nesse aspecto. Exatamente. Isso chama-se autorresponsabilidade, que é muito bem ensinado por Paulo Vieira. Legal. Um cara que é fantástico. Exatamente. Porque assim, gente, a gente tá tendo o nosso diálogo formal aqui, como sempre, mas assim, é uma coisa que a gente acaba até passando para vocês, e isso é muito importante, né? Eu sempre costumo conversar muito com os meus clientes, porque a gente tem que saber um pouco da vida do cliente. Então a gente acaba sendo psicólogo, médico, e o cliente também acaba sendo psicólogo, médico da gente, e assim por diante, né, Adriano? O papo é sempre muito agradável. Com certeza. E quando eu falo para vocês que as pessoas que vêm para o seu salão, elas têm que se sentir bem,
estando dentro do seu salão, tudo isso faz parte, né? Faz parte o ambiente, faz parte o diálogo, faz parte muitas coisas. Então, tudo isso, para você que está assistindo esse vídeo, é o diferencial do seu trabalho. Combinado, meninas? Mas vamos retornar lá. Eu escuto bastante Paulo Vieira também, e ele fala muito sobre isso, né? Porque às vezes a gente é exemplo, não falando para fazer, mas fazendo, né? Então, no momento que ele chega para me desacatar, fala: nossa, mãe, você tá brava comigo hoje. E eu pergunto para ele: o que você fez? Eu desobedeci. Então é por isso que eu tô brava. Aí ele falou pra mim: a minha professora é boazinha. Eu falei assim: na escola você é bonzinho? Sou. Eu falei: então, por isso que a sua professora é boazinha. Porque se você não for bonzinho, ela também não será boazinha. Aí hoje ele perguntou, né? Ele falou pra mim: mãe, você tá boazinha comigo hoje. Eu falei: porque você também tá bonzinho comigo. Quando você fica bonzinho comigo, a mamãe fica boazinha com você. Aí pronto, não falou mais nada, sabe? Aí fala: te amo, não sei o quê. Que esses dias ele tava uma coisa, viu? Tá crescendo, né? E parece que eles vão absorvendo tanta informação do mundo, né? Porque tá fácil, né? A tecnologia tá aí pra isso. Você sabe que posso dar uma... Lógico, sempre. Passar um aprendizado? Com certeza. Nessa situação onde a criança está desobedecendo ou mal criada, tem uma terapia que o Paulo Vieira diz que é 100% de resultado. Adoro, manda aí. Um abraço de 8 segundos. Ai, que delícia! Nossa, até pra gente uma terapia dessa é boa. Tá vendo como você já se identificou? Você se identificou, seu filho também vai se identificar. Nossa, eu adorei só de ouvir. Ele vai se aconchegar no seu abraço e vai te ouvir melhor. Com certeza. Porque eu percebo, quando eu tô estressada e falo alto, ele não me escuta muito. Mas a hora que eu abaixo assim na frente dele, olho nos olhos dele pra conversar, muda a figura, sabe? Um abraço é silencioso, sem conversa. É um abraço. Você nem fala nada, né? É mais fácil ainda. É contato. É química. Que química. Da hora. Ó, gente, aproveita a dica. Repete aí, Dri. Vamos lá. Vamos lá. Toda vez que uma criança estiver talvez não te obedecendo, ou você tá chamando a atenção de várias pessoas, o que vai fazer ela mudar essa atitude, ela não vai nem saber porquê, mas a criança é feita de instinto, e o instinto dela é muito mais maternal. Então, uma coisa que vai fazer ela mudar completamente a atitude é um abraço mudo, um abraço de 8 segundos ou acima, mas um abraço. Abraça a criança, não fale nada, que ela vai mudar totalmente a atitude dela naquele momento em diante. Eu tenho certeza disso. Isso muda até um adulto. Se você pegar um adulto, se fizer isso, ele muda. Agora imagina a criança, que ela é totalmente instinto. Com certeza. Eu mudei só de ouvir você falar. Eu falei: gente do céu, deve ser chique mesmo, né? Isso na verdade são terapias, né? Se a gente acostuma a criança a fazer isso, você muda o futuro dessa criança. Ai, que delícia. É por eles que a gente vive, né, Dri? Exatamente. Você tem 2 pequenininhos. Então, e falar nisso, Dia dos Pais, domingo, né? Pô, legal. Já fica a dica do Dia dos Pais. Já fica a dica pro Dia dos Pais. Eita! Tem plateia. Peraí, filho. Põe a cobertinha. Bom, basicamente a sobrancelha do Adriano está finalizada, tá? Aqui, ó, uma na altura da outra.
o final aqui, ó, alongando do jeito que eu quero, do jeito que ele também quer, que ele já pontuou isso, ó, tá vendo? Agora a gente finaliza com o milagroso Bepantol, tá? Pra poder hidratar, selar aqui os poros que ficaram abertos, né? Isso aqui vai ajudar a tirar a vermelhidão e fica bem legal. Ali eu descobri no segredo, porque a gente vem aqui e sempre faz com os olhos fechados, né? Eu costumo ficar com o olho fechado e só abro quando ela termina. Verdade. Hoje eu comprei praticamente quase tudo de olho aberto e tal. Primeira vez. Foi uma novidade pra mim. Que legal. Você gostou? Fantástico saber os detalhes, né? Saber que é uma coisa que nos agrada. Eu vou abrir com você. Se você gostou, é o importante. E aí, tá aprovado? O resultado é fantástico, né? Como muda, né? O Adriano, ele é bem vaidoso. Ele gosta de uma sobrancelha bonita e bem feita, viu? Acho que quem não é, né? Todo mundo gostaria de estar. Eu, pelo menos, hoje os homens estão bem vaidosos, né? Uma vez a cada 30 dias, no máximo 45 dias, eu tô aqui com a Ana, viajando 500 quilômetros para ser bem atendido. Ó, que top! Obrigado pelo carinho. É isso aí. E cada dia a gente quer fazer o melhor, né? E isso é importante, viu, pessoal, ao público, né? Todas as suas amigas que te seguem, saber que se ela fizer um bom trabalho, ela vai fidelizar o cliente pro resto da vida. Com certeza. Quantas vezes eu me recordo e falo, puxa, eu preciso falar com a Ana para marcar meu horário, que eu preciso passar com ela lá. Eu ficaria extremamente chateado se eu, tô rodando 500 quilômetros para fazer e ela fala, tô com a agenda cheia. Sabe o que ela faz, gente? Ela me atende na hora de almoço, sabe? Porque ela sabe da dificuldade da gente de conciliar a agenda. A Ana é fantástica. Obrigada, Dri. Você que é 10. Sem eles e sem vocês, nós não somos ninguém. Dá um beijo aí para as minhas seguidoras. Beijo, meninas, todas vocês aí. Bom sucesso a todo mundo e bom final de 2016, que 2017 seja de muito aprendizado. Legal, show de bola. E o Adriano, gente, vai estar aqui daqui a pouco com a gente, tá? Hoje, além de ser cliente, ele vai ser palestrante aqui do programa Na Designer. Daqui a pouco, uma palestra aqui com o Adriano sobre 8 dicas de motivação. Que legal. E aí eu espero que vocês acompanhem esse vídeo também. Gente, foi um prazer, né? Como sempre, te atender, Adriano. Eu agradeço o seu carinho, né, de poder estar sempre aqui comigo. Eu agradeço vocês, minhas lindas, que estão acompanhando meu canal todos os dias, e eu espero sempre poder fazer o melhor para vocês. E quem gostou desse vídeo, dá um likezinho, Dri. Se inscreva no canal, ok? Não deixe de perder nenhuma atualização. E eu queria contar para vocês que ainda não sabe, o curso Ana Designer, né, sobre designer de sobrancelha, já saiu, tá? Tem o link logo abaixo do vídeo para você adquirir esse curso. Lá dentro tem todos os meus segredos e você vai amar, por um preço super especial. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.